Fluminense acaba de ser eliminado pelo Chelsea, tá? Eu vou explicar alguns motivos dessa eliminação não ser tão frustrante pros tricolores cariocas, beleza? Bom, deixa o like, se inscreva, ative as notificações e comente nesse vídeo o que você achou dessa partida, tá? Bom, começando, o Fluminense tentou competir com o Chelsea, mas, cara, a gente conseguiu perceber o abismo financeiro que existe entre um clube aqui da América do Sul, por exemplo, e um clube europeu que gasta bilhões e bilhões na janela de transferências, tá? Cara, o Fluminense fez uma Copa do Mundo de Clubes muito boa, tá? Muito regular. Cara, conseguiu competir diante a um Borussia Dortmund, que beleza. Tem algum tempo que o Borussia não consegue jogar o que sempre prometeu, que é um clube muito grande na Alemanha e que gasta alguns milhões em alguns reforços. Conseguiu avançar na fase de grupos muito graças a grandes atuações do John Arias, que para mim é o melhor jogador do campeonato. Para mim não tem nenhum, tá? Não tem nenhum. John Arias é MVP do campeonato, tá? Cara, e o Chelsea fez uma Copa do Mundo que eu achei que poderia ser um pouco melhor, pelo time que tem e pelo o tanto que gastou, tá? O Chelsea, sim, ele se reservou, é foda. Ele se reforçou para esse campeonato. O Fluminense, o único reforço que o Fluminense trouxe foi o Soteldo, cara. E o primeiro jogo do Soteldo na Copa do Mundo foi hoje, na eliminação, tá? Para mim, a contratação do Soteldo é um pouco estranha, tá? Porque é, eu me recuso a acreditar que o Fluminense não sabia que ele estava lesionado, tá? Ele veio do Santos, né? Tava já um pouco queimado com a torcida, com algumas atuações muito ruins dele nessa temporada e algumas polêmicas também que ele se envolveu e acabou indo pro Fluminense. E eu não consigo acreditar que o Fluminense não sabia que ele estava lesionado. Bom, enfim. E, cara, tem alguns números que eu pesquisei por aí também. O Chelsea, ele gastou 4 bilhões de reais em reforços, pelo menos na última temporada. Nessa temporada, na verdade, né? Começou ano passado e terminou agora. 4 bilhões. O Fluminense não gastou a 10% disso nos últimos 2 anos, por exemplo. Cara, é absurdo o abismo financeiro, tá? Porque eu falei que essa eliminação não é tão frustrante. Cara, porque assim, de tanto o Davi competir com o Golias, uma hora vai perder, cara. Muita hora. O Davi era o Fluminense, o Golias era os europeus que ele pegou pela frente. Até o Al-Hilal, por exemplo, a gente pode considerar que é um Golias, por exemplo, que é um time melhor no papel. No papel, o Al-Hilal é melhor que o Fluminense. Ponto, acabou. O Chelsea, assim, o Chelsea perdeu pro Flamengo? Perdeu. Mas se a gente analisarmos o elenco do Fluminense e o elenco do Flamengo, o Flamengo vai ser o melhor elenco disparado. Para mim é o melhor elenco da América do Sul, por exemplo. Melhor que Botafogo, melhor que Palmeiras e muito melhor que o Fluminense. Porque o Fluminense chegou na Copa do Mundo de Clubes como o quarto pior brasileiro entre os brasileiros, né? E conseguiu chegar na semifinal. Poderia ter chegado na final? Putz, seria assim um feito gigantesco, não só para o futebol carioca, mas para o futebol nacional, tá? O Fluminense, ele representou isso aqui, ó. A seleção brasileira e representou todos os brasileiros, tá? De bem, tá? Eu sei que você aí que tava secando o Fluminense conseguiu, tá? Conseguiu, mas eu não, eu tava torcendo pro Fluminense, mesmo sendo um tricolor. Eu sou santista, tá? Então, né, complicado, né? Complicado, né? E, cara, eu espero que o meu time ganhe uma Libertadores, que talvez seja o único jeito que um brasileiro pode ir pro próximo Mundial em 2029. Mas, assim, cara,
a disparidade financeira entre clubes da América do Sul e pros europeus é algo bizarro, assim, cara. É algo bizarro. O João Pedro, que, cara, jogou muita bola hoje, cara. E ele joga muita bola desde sempre, cara. Desde sempre. Eu acompanho um pouco a Premier League e alguns jogos do Brighton que eu assistia, ele era diferente demais, cara. O Chelsea, ele gastou, acho que 60 milhões dele. Cara, foi um dinheiro muito bem gasto, porque o que ele vai render de gols, de performance pro Chelsea é algo assustador, cara. É algo assustador. Cara, pra mim, ele é um baita jogador, tá? E, tipo assim, a gente pode falar, porra, 60 milhões é pouco para um jogador desse? Talvez. Mas o Chelsea, ele pode chegar na mesa do Brighton e falar, quantos que vocês querem? O Brighton vai falar X. Os caras podem oferecer 2x, cara. Entendeu? Diferentemente do Fluminense, que o Fluminense ele tem que comprar quem ele pode, tá? E não quem ele quer, diferentemente do Chelsea. O Chelsea pode chegar, por exemplo, um Chesco, que é do Leipzig, que é um baita jogador. Pode chegar, sei lá, num De Jong da vida, que é do Barcelona, e pagar o valor inteiro, ou da multa rescisória, ou de quanto o Barcelona quiser, ou o Leipzig quiser, pelo jogador, cara. Entendeu? O Fluminense não. O Fluminense tem que comprar o Soteldo, por exemplo. Entendeu? E o Soteldo, assim, o Soteldo é ciscador, mas não faz gol, não dá assistência, né? É complicado, né? Falei aqui. Cara, uma eliminação, para mim não é vexatória. O Chelsea agora tá na final da Copa do Mundo de Clubes, esperando o seu adversário que vai sair amanhã entre PSG e Real Madrid. Dando meu palpite aqui, eu acho que o PSG passa. E é esse lado do chaveamento que sai o campeão, tá? Para mim, se o Real Madrid passa, o Real Madrid é campeão. Se o PSG passa, o PSG é campeão. Independente, tá? Assim, provavelmente o Chelsea vai ter uma vida mais difícil contra o PSG. Provavelmente, mas o PSG para mim ganha se passar, o Real Madrid ganha se passar. Então é isso. Já sabe o que tem que fazer, né? Beleza? Até o próximo vídeo.